Valentina, por lá. Amém. Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Quantos crê que Jesus está presente? Quantos crê que Ele já começou a falar e vai continuar falando? Amém? Então vamos estar atento à voz do Senhor. Nós somos apenas instrumentos dEle, mas cremos que é Ele que vai falar através do Espírito Santo aos nossos corações. Então vamos ficar com a devida atenção, reverência, para que essa palavra encontre em nós um solo fértil, para que ela possa gerar frutos no nosso coração. Vamos voltar agora a seguir os passos de Jesus. O último culto foi Santa Ceia, então ministramos a respeito da ceia. Vamos voltar para a nossa série, nessa caminhada que nós estamos fazendo para andar por onde Jesus andou, entender nos passos dele, pisar nos passos dele, para aprendermos verdadeiramente o que é do Senhor Jesus, né? Nós fomos lá no início da anunciação, passamos pelo seu nascimento, depois visitamos, andamos por o batismo, quando Jesus foi batizado, até o deserto, quando ele foi tentado. Grandes coisas aprendemos seguindo esses caminhos, e hoje nós vamos agora, a partir de hoje, no culto de hoje, caminhar com Jesus, desde quando ele faz a escolha dos 12 discípulos, até o encontro que ele tem com a mulher samaritana. Vamos caminhar com ele para nós tentarmos e atentarmos ao que ele tem para falar conosco e aprendermos com as atitudes e por onde Jesus passou. O texto lá em Mateus 4,19 vem dizer assim, um convite de Jesus: vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Olha que interessante, Jesus convidando pessoas para transformar a vida delas, não serem apenas pescadores comuns, mas pescadores de homens. A escolha. E aqui Jesus Cristo inicia o seu ministério, olha só que interessante, buscando auxiliadores para fazer a grande obra. Olha só que coisa interessante. Esses passos de Jesus passa pela estrada da humildade, e ele se desvia completamente, totalmente do precipício da arrogância e da prepotência. O Criador de todas as coisas, o Filho de Deus, o próprio Deus, buscando para si auxiliadores para fazer a obra. Não tendo a arrogância e a prepotência que tudo ele poderia fazer só. Não. Jesus vai buscar pessoas para auxiliar a ele. E é interessante que isso nós aprendemos no início, lá na criação. Quando Deus faz o homem, ele vê, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer para ele uma auxiliadora, sem a qual ele não poderá viver. Ezer Kinegdo. Isso que as mulheres são. Essa semana comemoramos o Dia Internacional da Mulher, que para mim é errado. Todos os dias é dia de homenagear as mulheres, porque vocês são pessoas sem as quais nós não podemos viver, porque assim diz o Senhor a respeito de vocês. Vocês são Ezer Kinegdo. É uma qualificação que só é dada ao próprio Deus, e ele deu à mulher quando ela foi criada. Então, no começo a gente percebe isso. E isso traz uma lição muito importante, muito grande para nós. Nós percebemos que nós não podemos ter a arrogância de achar que podemos construir as coisas sozinho, de fazermos sozinho. Eu não posso entender que eu posso carregar a igreja sozinho. Precisamos uns dos outros, precisamos de auxiliadores. Um casamento não é feito sozinho, é feito pelo casal, é pelos filhos. Nós precisamos aprender com Jesus Cristo. Na grande obra que é colocada a Ele, no grande plano divino, na eternidade ao qual foi feito, Jesus vem e não começa o seu ministério sozinho. Ele começa buscando pessoas para ajudar. Ele vai ensinar o que aquelas pessoas vão dever fazer para cooperar com Ele. E assim nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos entender isso. Nós não temos que trabalhar a nossa vida cortando laços. Nós precisamos construir pontes, nós precisamos criar laços, porque eu preciso de vocês, vocês precisam de uns dos outros. Então é uma lição que Jesus Cristo nos dá muito grande nesses passos que Ele dá quando Ele vai buscar esses seguidores para Ele.
E é interessante essa escolha que Jesus Cristo faz. Quando Jesus ele vai escolher esses seguidores de Jesus, eram pequenos negociantes das suas cidades, eles negociantes que trabalhavam com a sua família, era trabalho geralmente familiar, ganhavam o suficiente para sobreviver, mas muito, muito, muito longe de ter uma vida de luxo. Eram pessoas absolutamente modestas e que largam essa vida para seguir a Jesus Cristo. Largam tudo que tinha. E aqui é uma outra coisa muito interessante. Eram pessoas simples, modestas, com poucas coisas, mas largam o tudo que eles tinham. E foi fácil eles largarem o tudo que eles tinham porque era pouco. Quando Jesus Cristo fala para o jovem rico seguir a ele tinha que largar, mas o que ele tinha para largar era muito, ele não conseguiu largar. Ele não conseguiu largar. Olha a coisa interessante. Jesus falou, não, que falta uma coisa, mas ele não vai. Por quê? Porque ele tinha muitos bens. Esses discípulos de Jesus eram pessoas absolutamente simples, de vida simples, modestas, sem luxos. E eles seguem, deixam essa vida, largam essa segurança, entre aspas, do emprego, do trabalho que eles tinham, para seguir, atender esse convite de Jesus. E a gente pergunta assim, por que eles fizeram isso? O porquê, o que foi que tocou o coração daqueles homens para ouvirem e seguirem a Jesus Cristo? O que foi que aconteceu? E a resposta a essa pergunta está numa outra pergunta. Está numa outra pergunta que um próprio seguidor de Jesus Cristo, antes de segui-lo, fez. Ele perguntou assim, pode vir alguma coisa, algo bom de Nazaré? Olha só. Essa pergunta responde aquela pergunta que eu fiz, o porquê que aqueles homens simples deixaram as suas vidas para seguir a Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus era como um deles. Jesus também era assim, Jesus também era sem aparência, Jesus também era modesto e muitas das vezes desprezado. O que poderia vir de bom de Nazaré, de uma vila desse jeito? Pode vir alguma coisa boa dali? E olha só, Jesus vai lá onde estão os pescadores e escolhe um deles. Isso atraiu os pescadores. Não era alguém arrogante, alguém prepotente, era um deles, clamando por eles, para auxiliar, para ajudar, para seguir a eles. Quer dizer, a pessoa de Jesus gerou uma empatia com aquelas pessoas simples. Gerou um magnetismo que atraiu aquelas pessoas para perto de si. Como isso é importante nós aprendermos isso. A igreja precisa ter a simpatia com as pessoas, com os pecadores. A igreja não pode ter a empáfia de se achar melhor, de se achar maior, de se achar perfeita, porque não vai gerar magnetismo. Jesus tinha esse magnetismo e atraía as pessoas para si. Então Jesus, quando faz aquele convite, aquelas pessoas simples, modestas, era uma pessoa simples e modesta fazendo. Uma pessoa que vinha de Nazaré. E sendo simples, modesto, ele conquista aqueles corações e conquista até hoje corações para o reino de Deus. E como isso é importante, porque quantas pessoas são desprezadas, quantas pessoas são simples e parece que não tem utilidade nenhuma, mas Jesus chama, Jesus atrai para si. Porque o valor de uma pessoa não está na sua aparência, não está no que ela tem, está dentro dela. Jesus sabe o que cada um de nós temos. E Ele olha para nós, muitas das vezes, pessoas que ninguém daria absolutamente nada por aquela pessoa. E chama aquela pessoa para si. E transforma a vida daquela pessoa. E faz dela um seguidor dele. E faz dela uma pessoa com notoriedade, não aqui, mas no reino de Deus. Uma pessoa conhecida lá. A igreja verdadeira de Jesus, para este mundo é pobre. Para esse mundo é desconhecida, a igreja verdadeira. Mas ela é rica no céu. Ela é altamente conhecida no céu. Então, nesse começo, quando Jesus faz essa escolha, que lição importante que nós entendemos e trazemos. Primeiro, que nós não podemos viver só. Nós precisamos uns dos outros. Não conseguimos construir absolutamente nada sozinho. Porque quando temos auxiliares,
nós vamos cair em um momento e vai ter alguém para nos reerguer. O cordão de 3 dobras é muito mais forte, ele tem muito mais resistência. Então a gente precisa, por isso que é importante perdoar. Por isso que é importante, sabe, perdoar de novo. E mais uma vez, porque eu preciso daquela pessoa. É muito mais importante ela perto de mim do que longe de mim. Jesus Cristo mostra isso na sua escolha, quando Ele chama pessoas para si. E nós precisamos entender aonde está o valor de uma pessoa. É na simplicidade das pessoas que tem ali valores imensuráveis que nós não conseguimos distinguir. Não despreze uma pessoa por ela ser modesta, não despreze uma pessoa por ela ser simples, não despreze uma pessoa pelo seu vocabulário que ela tem, não despreze uma pessoa pelos pés dela, que você talvez veja ela de chinela. Não. Jesus, Ele escolheu pessoas justamente assim para Ele. E fez dessas pessoas quem elas se tornaram. Até hoje, séculos e séculos, estamos falando dessas pessoas. Até hoje, este que era lá de Nazaré, é lembrado, está no reino de Deus, está sentado à direita de Deus Pai. Então, como isso traz uma importância muito grande. Então, foi esse que veio lá de Nazaré, que venceu o pecado. Essa pessoa desprezada, ele vence o pecado, ele alimenta multidões, aqueles que tinham fome, ele curou os enfermos. Esse que veio de Nazaré morreu numa cruz, por amor a cada um de nós. É interessante nós atentarmos a isso, porque muitas das vezes tentam construir um Jesus, algo assim poderoso, com algo, porque a gente tenta atrair para perto. Eu preciso entender que para mim atrair as pessoas eu preciso mostrar um Superman aqui. Não foi isso, Jesus não era isso. Isso talvez tenha afastado mais as pessoas. Eu sempre lembro de um filme do Indiana Jones, acho que não sei se é a última, não, como é que é o nome daquele filme? É um filme dele que ele aparece num local e ele tem que escolher um cálice sagrado. E ali o soldado que vai escolhe um cálice de ouro. Esse aqui é o do rei, é de Jesus, o rei dos reis. Quando ele vai tomar água naquele cálice, ele morre. Aí o Indiana Jones vai escolher, ele olha e vê um de madeira. Lembrou, é um carpinteiro, é simples. E aquele era o cálice. Às vezes a gente confunde a pessoa de Jesus. Jesus era aquele que veio de Nazaré. Quando a gente lembra lá de Isaías, desprezado por todos. Não tinha aparência nenhuma, nenhuma beleza, nada. Quantos de nós não somos assim? Quantos de nós talvez não tenhamos nada que atrai as pessoas, mas Jesus olha para nós. Jesus chama para si. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz. E aqui é essa prova do que Ele está mostrando aqui. Jesus morreu na cruz por amor a todos nós. Então, procuraram esse homem de Nazaré, quando ele morreu na cruz. Procuraram ele lá na tumba, onde enterraram ele. Mas não o acharam. A tumba estava vazia. Esse homem, desprezado de Nazaré, venceu a morte. Esse homem, desprezado de Nazaré, ressuscitou. Esse é o Deus que a gente serve. Aquele que muitos desprezaram. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode. O Rei dos Reis. Às vezes alguém pode olhar para você e falar: pode vir alguma coisa boa de você? João, Maria, Pedro, Júlio, Mara, Enzo, Thaís. Talvez as pessoas não entendam, mas Jesus sabe o valor que você tem. Deus tem algo poderoso para fazer através da vida de cada um de nós que estamos aqui. O próprio Cristo falou: se creres, farão obras maiores do que essa. Nós não podemos nos sentir, às vezes, nós estamos vivendo uma época onde as pessoas estão se sentindo diminuídas, depressivas. Nós precisamos mostrar valores e valores, colocamos em nós coisas para que as pessoas venham nos valorizar. Não precisamos disso. O verdadeiro valor de uma pessoa é intrínseco, está lá dentro. E Jesus sabe desse valor. Quando todos nos desprezam, Jesus não te despreza. Não nos despreza. Ele sabe o valor que você tem.
e sabe que você pode ir muito mais além. Então, esse homem de Nazaré surpreendeu absolutamente a todos, com a sua modéstia e com a sua simplicidade. Então, assim devemos nos manter. Nós precisamos entender isso. Seguir a Jesus Cristo é uma das qualificações que tem, das características, melhor dizendo, modéstia, ser modesto, ser simples. Quando Jesus manda os seus discípulos saírem para pregar, ele manda eles irem de forma muito simples, sem aparência, sem toda aquela pompa. Então não é assim. Não é assim que reconhecemos um homem de Deus. Nós reconhecemos um homem de Deus pela sua simplicidade, pela sua mansidão, pela sua modéstia. Aí a gente percebe um seguidor verdadeiro de Jesus Cristo. Então esses passos vai nos mostrando isso. Então, e seguindo esses passos de Jesus, a gente vai se deparar, quando nós seguimos, Jesus escolhe os seus e aí Jesus começa a caminhar. E quando a gente segue esses passos, a gente vai se deparar com um encontro absolutamente transformador. Jesus vai ter um encontro fantástico. O texto diz assim, lá em João 4,6, havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, viajava com os discípulos, sentou-se à beira do poço. E isso se deu por volta do meio-dia, sol a pino. Então Jesus estava cansado. Jesus era 100% homem, 100% Deus e 100% homem. Ele sentia fome, sentia sede, ele se cansava, precisava dormir. Na tempestade ele está o quê? Dormindo. Então Jesus cansou-se e sentou ali, e ali ele vai ter um encontro absolutamente transformador. Um encontro que traz muito ensino, que quebra muitos dogmas, paradigmas, e traz uma lição muito importante. É interessante que nessa série que a gente está fazendo, eu parei, não trouxe domingo passado por conta da Santa Ceia, uma palavra direcionada para a ceia, e aí veio, e não é coincidência, Deus sabe, porque essa semana, ontem, né, melhor dizendo, se lembra mundialmente falando das mulheres, né? E aqui tem esse encontro ao qual Jesus vai mostrar o verdadeiro, vai elevar o valor daquelas que eram desprezadas mulheres. Olha que interessante. Não foi programado, era o próprio Deus tentando falar, hoje tem que trazer uma palavra direcionada para as mulheres. Deus tem, Deus sempre tem. Mas é uma lição que não é apenas para as mulheres, mas nós trazemos para nós. Esse encontro maravilhoso que Jesus vai ter. Um encontro com uma personagem, um personagem totalmente inusitado para a época de Jesus Cristo. Essa personagem ela tem duas características bem negativas para a época, quando Jesus tem esse encontro. A primeira característica, ela era samaritana, significava que ela não era judia. E a segunda característica negativa para a época, além de samaritana, ela era mulher. E isso era muito pesado para aquela época. Quem se importaria com aquela pessoa? Quem se importaria com uma mulher de Samaria? Um judeu? Inimigos. Então, quando a gente olha, o texto vai dizer assim: uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse, por favor, me dê um pouco de água. Olha só, Jesus estava ali, a mulher vai lá buscar água e aí encontra Jesus Cristo ali e Jesus olha para ela e fala, por favor, me dê um pouco de água. Jesus se importava tanto com aquela pessoa que ele fala diretamente com ela, olhando nos olhos, porque Jesus só falava assim, olhando nos olhos com ela. E ele fala de forma educada. E quando a gente lembra, quando eu me deparei com estudando, foi difícil sair daqui. Passei horas nesse ponto aqui, porque eu tentava fazer e travava, e eu chorava, porque é de emocionar a gente vendo o Senhor falando com alguém que de muitas formas era uma pessoa rejeitada socialmente, que ninguém queria, ninguém falava, era totalmente desprezado. E quantos de nós não passamos por isso?
Quantos de nós não passam assim? Eu lembro quando a gente visita lá o presídio, quem é que quer falar com aqueles homens? Quem? Quem é que dá valor àqueles homens? Quem é que dá valor aos excluídos? Quem é que dá valor aos pecadores na beira dos bares, nos carnavais, rejeitados socialmente e religiosamente? E o Senhor fala com aquela pessoa. E quando Ele fala, Ele não dá uma ordem a ela. Não. Ele pede com educação. Essa forma de Jesus começar essa conversa, Ele está ali insinuando, Ele está ali projetando o início de uma longa conversa com aquela personagem, com aquela mulher samaritana. Que coisa interessante, vocês não, é a conversa, se você fizer o estudo, a conversa mais comprida, encontrada nas Escrituras entre Jesus e qualquer pessoa. Não tem uma conversa mais comprida do que essa. Nem com Nicodemos, com ninguém, nem com Pilatos, com ninguém, nem com um dos seus discípulos. É a conversa mais comprida que existe, registrada nas Escrituras, é de Jesus com uma mulher samaritana. E isso é algo assim de você não consegue entender. O que a gente poderia comparar hoje? O que será que a gente poderia comparar hoje? Era Jesus sentado com um travesti chinês, um exemplo. Quem é que vai entender isso? Um comunista travesti. E Jesus senta e tem a maior conversa com essa pessoa, que seria talvez uma personagem totalmente desprezada socialmente hoje. Você tem uma ideia, para você ter uma noção. Jesus senta com aquela pessoa, com aquela mulher. E não é uma mulher qualquer, é uma mulher daquele tipo. Ela era prostituta. Ela se deitava com um homem que não era dela, era casado com outro. Então não era além dela ser samaritana, além dela ser mulher, ainda era prostituta. E Jesus senta com aquela mulher, conversa com dignidade, dá dignidade àquela mulher, expõe àquela mulher o que ela realmente necessitava. E como isso é impactante, como isso é forte, porque muitas das vezes nas nossas falhas, nos nossos erros, nós somos rejeitados, nós somos colocados à parte pelos amigos, pela família. Sabe, hoje a gente vive num mundo que as pessoas quando erram tem um monte de gente com pedra para apedrejar. E não é o ato de Jesus. Quando a gente vai seguindo Jesus, os passos dele, a gente se depara com uma situação dessa e a gente se espanta. Opa, é diferente. E Jesus vai conversar com aquela mulher. Porque é assim que Jesus faz. Jesus abraça os excluídos, dá ouvido aos rejeitados e valoriza os desvalorizados. Ele trata de quem precisa de tratamento. Quem está ferido, de quem está machucado, de quem está doente. Para Jesus, ela não era uma samaritana. Ela não era uma mulher. Para Jesus, ela era uma amiga, uma irmã. Isso era aquela mulher para Jesus. Então, aquilo ali foi muito forte. Aquilo ali impactou a história da época. Os discípulos vão chegar e vão se deparar com aquela cena inusitada. Jesus conversando com uma mulher samaritana. Os discípulos não sabiam, mas Jesus sabia. Uma mulher prostituta. E Jesus conversando com ela. O mundo pode rejeitar as pessoas, pode nos rejeitar. Mas Jesus vai ao nosso encontro. Jesus sempre marca esse encontro. Não para nos condenar, mas para nos amar. E isso traz uma lição muito importante para mim. E eu creio para todos nós como igreja, como membros da Igreja de Cristo. Nós precisamos agir da mesma forma. Nós precisamos proporcionar encontros assim, de pessoas que precisam com Jesus Cristo, sendo você o instrumento da presença de Jesus. Não um encontro onde você vai condenar, onde você vai desprezar, onde você vai apontar. Não, um encontro onde você vai receber, você vai ouvir.
você vai ajudar, você vai entregar a solução para aquela pessoa ter uma vida diferente, você vai proporcionar a ela uma água verdadeira. É o que Jesus Cristo vai fazer com aquela mulher. Jesus Cristo vai falar para ela, Jesus responde, porque Jesus vai falar da água, ela fala, como tu vai me dar água? Eu que venho aqui, eu tenho como tirar, e tu vai tirar de onde? Jesus responde, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Água viva, não água parada, morta, mas água viva. Queridos, eu não sei se você sabe, mas foram 700 anos, 7 séculos de rivalidade, uma rivalidade dura e muito amarga entre os judeus e os samaritanos. 7 séculos. Um povo que era um povo só se dividiu. E o ponto principal da discórdia era teológico. Era relacionado, porque eles eram povos teocêntrico, né? Então tudo girava em torno de Deus. Então a discórdia também é porque era sobre o lugar correto de se fazer adoração, ou em Samaria, no Monte Gerizim, ou então em Jerusalém. Onde seria? Então essa discórdia foi terrível, a interpretação era difícil, diferente, e isso gerou ódio. Ódio. A oração do judeu, quando acordava, era agradecer a Deus por não nascer samaritano. E os homens por não nascer mulher. E aí Jesus vai ali em encontro daquela mulher, vai valorizar aquela mulher que tão desprezada foi, tão maltratada foi, e ele vai entender, ele vai chamar para si. Então, tem essa discórdia sobre isso aí, sobre qual é o verdadeiro local da adoração, e Jesus ele vai trazer uma resposta muito interessante a respeito disso. E quando nós estamos seguindo esse espaço de Jesus, é algo muito importante que precisamos aprender. Porque talvez a gente confunda qual que é a verdadeira igreja. Onde é que é a melhor igreja? É aqui na Catedral, é lá na Esperança, é lá na Nova Aliança, é lá na Assembleia de Deus? Onde é que é? Na Batista, na Católica? Onde que é? E aí Jesus vai trazer algo muito interessante a respeito disso. Hoje de manhã a Adriana cantou um louvor que dizia que a gente veio para adorar a Deus e nos prostrarmos a Deus. O que é adorar? O que é isso? E aí Jesus vai trazer a resposta e falar para ela. Jesus declara, creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Nem num lugar, nem no outro. Vocês não entenderam. E ele começa a conversar com aquela mulher a respeito disso. Os verdadeiros adoradores do Pai adoram Ele em espírito e em verdade. Não é dessa forma que vocês estão entendendo. Jesus vai falar para ela, mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. É uma lição muito importante que ele transmite àquela mulher que vivia um período dessa turbulência, dessa guerra religiosa, e as guerras do mundo, quase que 100% são religiosas, são por falta de entendimento, são por falta de pensamentos diferentes. E aí Jesus vem trazer uma resposta àquela mulher, dando atenção àquela mulher, e ele vai chegar e vai falar a respeito disso. E essas palavras que Jesus Cristo traz, ele traz um ensino muito importante para todos nós que nos reunimos, porque nós viemos aqui fazer o quê? Adorar a Deus. Mas como? Ele vem ensinar que a adoração a Deus, ela não está amarrada ou dependente de qualquer lugar ou de qualquer forma especial. A adoração a Deus, ela não fica amarrada e dependente de você vir a uma igreja, A, B, C, D, E, F, G, H. Coloca o alfabeto inteiro aí. A adoração a Deus não está amarrada e dependente de uma roupa que você veste.
de uma posição que você fica, das tuas mãos, das tuas pernas, do teu joelho. A adoração a Deus não está presa nisso. A adoração a Deus, ela é interna, não externa. O louvor vem do coração e não dos lábios, é espiritual e não cerimonial. Quantos abrem a boca e cantam os louvores, mas o coração está seco? A verdadeira adoração procede de dentro para fora, lá do coração. Ela é espírito, ela não é esse cerimonial que fazemos. Isso é adorar em espírito. É isso que nós precisamos entender. É isso que Jesus Cristo está ensinando para aquela mulher a respeito disso, porque ela vem indagar a Cristo sobre isso. Não, não é isso. Deus está procurando os verdadeiros adoradores, mas que o adore em espírito. Não é local, não é lugar. Como é que você vai adorar aqui no Jerezinho odiando quem está aí no Jerusalém? Como é que você vai adorar em Jerusalém odiando quem está em Jerezinho? Isso não é adoração. Adoração tem que proceder de dentro. Sabe, as pessoas que falam, nossa, o louvor hoje foi horrível. Foi você que foi horrível. Adoração não depende de quem está tocando, não depende de quem está cantando, depende do teu coração, se você veio disposto a adorar. Eu nunca esqueço um culto de quarta-feira, na igreja que eu frequentava, uma igreja pequena, e de repente, nós estamos lá louvando, era culto do ciclo de oração das senhoras, eu gostava muito de ir. Aí chega um rapaz, ele era muito pequeno, aleijado, ele tinha as perninhas pequenas, puxava os bracinhos pequenos, negro, e ele chega suado, da Vila Lobão. Desceu aqui, eu congregava ali na Peniel, na Nova Imperatriz, na rua São Pedro. E ele chega lá, suadinho, mas bem suado, multiplique 10 vezes. Aí ele entrou, a gente recebeu ele, deu um copo d'água para ele. Aí estava lá, ele olhou e falou, pastor? Eu falei, não, o pastor é aquele ali, ó. Ele é quase teu tamanho ali, que o pastor era pequenininho. Aí ele falou, não, é porque eu queria uma oportunidade para louvar. Eu cheguei, pastor, o irmão quer louvar, vamos ouvir ele louvando. Daí, quando vê assim, vai surpreender, a voz dele deve ser tá linda. Aí nós entregamos. Humanamente, se a gente fosse parar para ouvir, a voz mais desafinada que eu já ouvi, com muitos erros de português, mas não teve ninguém que não conseguiu. Sentir a presença de Deus, porque ele louvou com o coração, com a alma, ele louvava e as lágrimas de si caiu o espírito, mas não de fazer barulho, reteté, foi de chorar. No final do culto eu vi irmãos pedindo perdão para outros irmãos, porque o louvor que ele deu foi o perfeito louvor, o louvor que invadiu o céu. A gente está vendo muitas coisas aí, falando, nossa, que louvor lindo. Não, você viu, foi um espetáculo musical. É o que tem na maioria dos lugares. E as pessoas vão porque elas querem ouvir isso, querem ir ver um show. A gente ainda não entendeu. Escolha igreja onde tem um show bonito. Não, você que faz esse show para Deus. É o seu coração. Tem que ser em espírito, parte de você. E Deus está procurando esses que estão adorando em espírito e em verdade. Olha ali, aquele ali está adorando, aquele ali está adorando, ele está procurando. Então nós precisamos entender que ela é interna e nunca externa. Não está nos lábios, mas está no coração. Não é no cerimonial, mas é no espiritual. E a adoração não deve ocorrer só na hora do culto, mas ela tem que acontecer na vida, nas atitudes diárias, na forma como nos relacionamos uns com os outros. Isso é adorar em verdade. Não é falsa, é sincera e constante. Adorar em espírito interno, adorar em verdade, é a sua vida que tem que ser verdadeira. O verdadeiro adorador, ele é sincero, ele é íntegro. Ele não adora aqui, neste lugar, não é no Monte Gerizim, não é lá no templo em Jerusalém, não.
É no seu dia a dia, é na forma como você conversa com as pessoas, como você trata as pessoas. É nesse momento, a minha vida tem que ser uma expressão de adoração a Deus. Isso é adorador de verdade. Isso é adorador de verdade. Não é uma coisa que eu aprendo a falar, um jeito de agir, não. É no dia a dia. É quando você está cozinhando e está chorando, louvando a Deus. Porque você quer fazer com amor. Porque a pessoa que vai comer aquela tua comida lembre da presença de Deus. É você estar fazendo a tua contabilidade, está fazendo com amor. Louvando a Deus. É você estar fazendo o teu evento lá que você vai vender, você fazer com amor. Que tudo que você fizer, qualquer coisa, comer, beber, trabalhar, advogar, vender, faça para a glória de Deus. Porque é isso que um adorador faz. Adoração em verdade, não é falsa, é sincera, não tem cera, não é máscara, é verdadeira. E Deus está procurando quem adora em espírito, de dentro para fora, mas em verdade também. Não é só aqui, não é só aqui, não é só aqui dentro, é na vida, é constante. Então, quando Jesus tem esse encontro, quando nós estamos caminhando com Jesus, que seguimos seus passos e nos deparamos com esse encontro maravilhoso que ele tem com aquela mulher, que aí ela vai conversar com ele, Jesus vai lá, chama teu marido. Aí ele, não, eu não tenho, tu disseste bem, tivesse sim, que esse que tu tem não é teu. Ela, tu és profeta. Aí ela sai alegre para contar para todos. Transforma a vida daquela mulher. Aquela mulher recebeu dignidade. Entendeu que ela pode adorar a Deus, ela tem que expressar a Deus, e aquilo vai transformar a vida daquela mulher, porque ninguém tem um encontro com Jesus Cristo e sai do mesmo jeito, não, a vida daquela mulher foi transformada, você pode ter absoluta certeza. Então Jesus vai nos dar essa lição, vai nos mostrar isso, da simplicidade, da humildade, da forma como receber as pessoas, de não desprezar ninguém, e vai nos mostrar verdadeiramente como devemos adorar ao Senhor Deus. Como que devemos fazer? Deus está procurando isso. Você acha que Deus só olha aqui e fala assim, o Tonho está lá, louvando. Não, ele te olha aqui, mas também ele te vê lá no quarto escuro. Ele te vê em todo lugar. O adorador de verdade é todo lugar, ele está adorando a Deus. Esse é meu adorador. Esse é meu adorador. Não é, ele ali não está, ele não é falso, é espírito, lá dentro, e é em verdade. Olha só como é que ele faz. E onde ele anda? Adorando a Deus. No ar-condicionado, no sol, no trabalho, no trânsito, nas lutas, nas alegrias, nas tristezas. Ele está adorando a Deus. Então, por isso que é importante a gente não fugir, caminhar, seguir a Jesus Cristo. Precisamos aprender com Jesus, com as suas atitudes, olhando por onde ele passou e passarmos também por aquele local. Sabe? Cuidado para você não desprezar as pessoas. Cuidado para você não estar escolhendo quem você acha que merece. Não, olha só o que Jesus Cristo fez. Quebre os paradigmas, quebre os dogmas. Esses dias eu fiquei tão triste porque teve agora aí um movimento, aí um culto gigantesco, maravilhoso, aquele, entre aspas, né, que você tinha que pagar. Inclusive teve ingresso de R$2.500 para entrar nesse culto. E aí estava lotado, não tinha, mas não cabia mais ninguém. Aí chega uma alta madame da sociedade, e ela filmando e mostrando tudo, está lotado, não cabe mais ninguém. Mas ela entra por um corredor especial e tem uns lugares especiais na frente, reservado. Aqueles custaram R$15 mil. O lugar dela estava ali. E é isso, que igreja é essa que está sendo transformada? 25 mil pessoas, e aí? E aí? O que é isso? O que nós estamos transformando? Quando a gente segue os passos de Jesus, a gente se depara com isso? Não. A gente exclui pessoas? Não. A gente recebe, abraça. Você vê que Jesus só mostra para ela, falou, você tem que ser verdadeiro comigo, tá vendo? Eu sei quem você é.
E eu sabia que o tempo todo que você era uma prostituta, que você se deitava com um homem que não era seu marido, que você, segundo a lei, merecia ser apedrejada. Mas olha como eu te tratei, eu conheço você. Então, se você vai adorar a Deus, você tem que ser sincera. Não tente ser mentir, abra-se a Deus. Porque eu te amo mesmo você sendo dessa forma. Então, Jesus vai nos revelar isso e nós precisamos aprender com Jesus. E verdadeiramente nós possamos compreender o que Deus tem falado conosco e que nós possamos seguir os seus passos, imitando a cada atitude de Jesus, para que nós possamos melhorar a cada dia. Como precisamos melhorar? Olhe para a sua vida, veja que talvez em muitos momentos você poderia ser desprezado, mas Deus não desprezou você. Deus marcou um encontro e está aqui hoje com você. Amém? Eu queria, antes de fazer oração, eu queria chamar a irmã Cássia aqui, ó, nem precisou do tijolo, viu, irmã Cássia? A irmã Cássia vai trazer eu falei para ela, que ela falou, pastor, eu quero falar uma poesia evangelística. Eu falei, irmã Cássia, leve um tijolo, se eu esquecer, larga na minha cabeça, que eu sou esquecido, mas estava aqui no meu coração, o Espírito falando comigo. Vamos ouvir a irmã Cássia, e logo após a irmã Cássia nós vamos fazer, preste muita atenção, muita atenção. A irmã Cássia sempre quando fala, ela fala com muito desejo de evangelizar, isso vem do Espírito que faz morada no coração dela. Então vamos atentar, porque Deus tem algo para falar com você, falar comigo, falar conosco. Depois nós vamos orar. Vai que pega, né? Ontem eu senti um desejo forte de falar uma poesia lá no evento das mulheres. Foi uma luta para eu chegar lá e falar, mas eu entendi na hora, foi Deus, porque a irmã Carol citou justamente a poesia que eu ia falar sem ela saber de nada. Começou a palavra dela contando a história de Noemi e Ruth, né? E eu ia falar justamente a poesia A Boa Escolha de Ruth. Então foi assim incrível. E da mesma forma hoje, eu senti um desejo há muitos dias de falar essa poesia aqui, Coração Enganado. Até pedi o irmão para colocar um fundo musical, mas ele não colocou. E o Evandro não está aí. Colocou o fundo? É porque essa poesia eu estava assistindo televisão e vendo, acho que até uma reportagem da Globo, e tinha uma artista muito importante falando sobre o trabalho dela, a fama que ela alcançou. E o repórter ainda perguntou, e você já está satisfeita? Ela, mas eu quero muito mais ainda. E eu pensei assim, o coração enganado. E aí foi, nesse pensamento, Deus colocou essa poesia e eu comecei a escrevê-la. Vai, ó coração enganado, vai pelo pecado levado por prazeres e paixões. Do engano tu gostas e da verdade tu desgostas, preferindo as ilusões. E assim segues por esta vida, sem parar e meditar, que um dia hás de passar. Irás ao final eterno e nada mais restará, pois teu pulsar cessará. Passarás como uma palha levada ao sopro do vento, que apenas durou um momento. Coração de desenganos, guiado no decorrer dos anos por vãos e fúteis ideais. És um coração de amores preso a inúteis e falsos valores, tão passageiros e materiais. É um coração iludido que tem o seu tempo perdido com prazeres tão banais. Se bates assim, tão ardente, pelo mundo tu cogitas e nele tanto te agitas, não terás compensação, pois te rouba e te ilude
para a tua destruição. Ah, coração tão perdido, és pelo Criador tão querido, e nele Ele quer habitar. Dá um tempo, pensa e volta, sai desta tua revolta, vai a Ele te entregar. Ó coração tão precioso, não fiques assim, ansioso, por seres um conquistador, pois em tudo que confias, só há uma decisão que te guia, a vida de vencedor. Conquista é o que tu queres? Escolhe teu bem-querer, Jesus, o teu Salvador. Abre para a vida nova, vida rica, tão preciosa, de verdade e esperança. Sê coração renovado, sê firme, alicerçado na rocha de segurança. Vês? És um coração amado, tens por ti um Redentor que morreu a teu favor. Ah, sim, és joia de valor, para a honra e louvor de quem quer ser o teu Senhor. Não sejas mais enganado, sê por teu Deus guiado em seu caminho de amor. Pastor, cadê você, pastor? Quem sabe tem um coração enganado nessa noite para ser desenganado. Vamos ficar em pé agora, queridos. E eu queria convidar você. Quantos de nós temos cocheado entre dois pensamentos diante desse mundo, das propostas desse mundo, e ficamos ainda vacilando, como essa linda poesia que foi falada com tanta verdade. E Jesus quer convidar você a abandonar e seguir apenas os seus passos. Eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei como você tem passado, tem pensado, mas eu queria fazer esse convite a você essa noite. De você largar qualquer outra forma de pensamento e seguir única e exclusivamente os passos de Jesus. Deixar que o seu coração seja tomado exclusivamente por Jesus. Nós vivemos um mundo onde nos é induzido a isso. E nós precisamos tomar uma escolha. Escolha Jesus Cristo. Ele é a melhor escolha para a sua vida. Eu não sei se você quer realmente hoje fazer, Senhor, eu quero fazer um novo compromisso, eu quero seguir esses seus passos, eu quero tirar do meu coração esses pensamentos. Eu queria te convidar. Venha aqui à frente para a gente orar junto com você. Venha dar esse passo de, sabe... Às vezes nós necessitamos de coragem, nós necessitamos ter bom ânimo para entendermos e sermos sinceros com Deus, para que Ele venha tratar e trabalhar nos nossos corações. Eu queria orar com você, eu queria que você viesse, que realmente nós pudéssemos juntos tomar essa decisão essa noite. Senhor, que nenhum pensamento tome conta do meu coração e que eu possa seguir única e exclusivamente os seus passos, Jesus. Nessa luta, nessa batalha, é o Espírito Santo que vai nos conduzir, que vai nos fortalecer a isso. Abra seu coração, feche seus olhos. Deus amado, Pai querido, santo e maravilhoso, como é tremendo, Senhor, te servir, Senhor. E aqui percebemos a Tua real presença, Senhor, na Tua palavra, no Teu louvor, nessa poesia que foi lida, Senhor. E, Senhor, nós queremos essa noite tomar uma decisão, Senhor. Nós queremos, Senhor, seguir os Teus passos firmes. Nós queremos fechar o nosso coração e os nossos olhos para a corrupção desse mundo, Senhor, que tenta corromper o nosso coração. E que Tu seja o único morador, que Tu venha verdadeiramente nos purificar, Senhor. E que o Teu Santo Espírito venha nos guiar através da Tua palavra, Pai. Cada um que está aqui, Senhor, nós possamos verdadeiramente entregar as nossas vidas a Ti. Toma conta, renova, Senhor, renova. Porque de Ti não tem condenação, de Ti vem apenas salvação, Senhor. Tu és um Deus que salva, Senhor. Tu és um Deus que não tem prazer, Senhor, que nenhum se perca, que nenhum que está aqui se perderá, Senhor.
mas todos nós seremos alcançados por Ti, Senhor, porque nós tivemos um encontro contigo, Senhor, e quem se encontra contigo não fica da mesma forma. Então que essa palavra trabalhe no meu coração, no coração dos meus irmãos, no coração da Tua igreja, Pai, e que verdadeiramente possa gerar frutos nas nossas vidas e nós possamos perceber isso, Senhor, com a alegria que será indizível, Pai, da Tua real presença na vida de cada um de nós. É o que nós te clamamos e agradecemos, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus por isso, queridos. Podeis assentar. Eu quero passar rapidamente aqui uns avisos, falar